Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar esse curso magnífico de legislação de trânsito e nós estamos trabalhando neste exato momento o quê? O Código de Trânsito Brasileiro. Já disse para vocês que o professor gosta de bater artigo por artigo do código. Não só do código, mas essa é uma metodologia que eu tenho já há alguns anos, né? Por quê, professor? Porque, papo reto com você, eu já tenho aí 25 anos na vida de concurseiro profissional. E eu me sinto preparado, né? Claro, né? Eu me sinto preparado para disputar qualquer concurso público, eu digo para vocês. Por quê? Porque eu peguei, vamos colocar assim, entre aspas, a manha. A manha, o caminho. Para o aluno não pode estudar no auto-engano. Ah, está lá no seu código, está lá no seu edital, na sua ementa CTB. Pronto, aí você vai lá, assiste umas aulas aí de 2, 3 horas, 5 horas. Não, não é assim que você passa em concurso público. Para você realmente ter chances de ser aprovado, o caminho é longo, é determinação, é passo a passo. E esse é o caminho e essa é a trilha, artigo por artigo. É claro que você tem que ter um tempo e tem que ter um cara para explicar para vocês de forma sistematizada, né? Bacana? Então vem comigo. Então nós estamos estudando agora, é o capítulo 9, né? É o capítulo 9, 2 veículos, né? 2 veículos, né? E aí, professor? Mapa mental para vocês, né? Quando você falar, a primeira informação que você deve ter para o capítulo 9 é o seguinte, tá? Você tem que ter o seguinte, você tem que saber, tá? Que o capítulo 2 veículos é do artigo 96 ao artigo 117. Então, em qualquer prova de concurso, de qualquer banca, a partir do momento que teve alguma referência dos artigos 96 ao artigo 117, você, opa, o comando da questão, essa questão, o assunto está versando sobre veículos, né? E aí, professor, veículos é complicado? Claro, veículos, eu digo para vocês que, sem medo de ser feliz, que esse capítulo dos veículos é o capítulo onde a gente tem aí mais resoluções do CONTRAN importantíssimas. Por quê? Porque o CTB, ele delegou, repassou muitas normatizações para o CONTRAN. Em veículos nós temos aí vários tipos, várias espécies, né? Várias classificações aí de veículos, né? Então, veículos, artigo 96 ao 117. Professor, isso aqui é suficiente? Não. Você quer ficar competitivo? Vem comigo. Então, você tem que ter um mapa mental, né? Você tem que saber que os veículos, nós temos aqui, ó, 3 seções, né? Então, um capítulo com 3 seções, né? A primeira seção é exatamente essa, ó, artigo 96 ao artigo 102, né? Que, inclusive, é esta aula, né? Essa aula aqui, 96 ao 102, nós vamos tratar o quê? Disposições gerais, muito importante também, né? O que mais, professor? Artigo aqui, ó, 103 ao artigo 113, ele vai falar da segurança dos veículos, né? E, finalmente, o artigo 114 ao artigo 117, ele vai tratar da identificação dos veículos, né? Opa, então vamos lá, aluno quer ficar competitivo, você tem que ter esse modelo mental, isso aqui é um mapa mental, isso aqui ajuda muito, né? Então vamos lá, caiu uma questão, o artigo 105, né? 105, na minha opinião, o mais importante aqui do bloco 2, significa dizer que ele quer estar cobrando um assunto referente à segurança veicular. Ah, professor, ele caiu um artigo 115. O 115, ele faz parte do capítulo veículos, identificação. Isso você vai o quê? Você vai se ter uma visão espacial do assunto e assim você vai ficar competitivo. Professor, qual que é a estratégia didática, né? Então, nós teremos para explicar artigo por artigo, para você realmente ter condições de entender e ter conhecimento necessário para enfrentar qualquer banca de concurso, nós vamos ter aqui a veículos, parte 1, né? Parte 1. Oh, esse parte aqui saiu esquisita, né? Vamos reescrever de novo, né? Vamos lá. Ó, parte 1, né? Vai ser exatamente essa aula. Terminando essa aula, eu já vou gravar em seguida a parte 2 e depois a parte 3, né? Então você vai ter uma aula sobre disposições gerais de veículos, uma aula sobre segurança dos veículos e identificação dos veículos, né? Mas o suporte das famosas resoluções, tá? É claro que a gente vai passar por cima, né?
Eu não vou detalhar todas as resoluções, porque as principais resoluções, inclusive, já gravei para vocês, já está disponível na pasta aí do aluno, né? Com a sua devida complementação pedagógica e didática, né? Bacana, meus amigos, estão aí para vocês aí, tá? Feita essa introdução, vamos agora, desculpa aí, gente, vamos já para os artigos do CTB. Bacana? Então, gente, ó, visão espacial, tá? Ó, 96 ou 117 fala de quê? Veículos. Dentro do capítulo veículos, como é muitos assuntos, o legislador dividiu em 3 seções, ó. Primeira seção, disposições gerais, artiguinho 96 ao artiguinho 102, né? Então vem comigo, primeiro artiguinho, né? Artiguinho 96. Os veículos, né? Os veículos, ou seja, quando ele fala os veículos, né? Ele está se referindo a todos os veículos, né? Olha aí. Todos os veículos, né? Professor, eu tenho dificuldade de aprender isso. Não vai ter mais. Né? Por exemplo, carrinho de mão. Né? Carrinho de mão, né? Aquele carrinho de mão, né? Transitando ali. Professor, isso é um veículo? Claro que ele é um veículo, né? Ele é um veículo, né? Ele é um veículo da espécie carga, né? Então ele é. Então todos os veículos, né? Para o entendimento do Código de Trânsito está aqui, né? Então a gente vai saber todos os veículos. Classificam em, né? Quando fala classificam-se em, aí nós temos 3 pontos importantes, né? Ou seja, o legislador, ele fez 3 classificações sobre todos os veículos, né? De novo, o legislador fez 3 classificações para todos os tipos de veículos, né? Então nós temos aqui, primeira classificação, quanto à tração, né? O que é tração? Tração é aquilo, tá? Tração é aquilo que vai fazer o veículo andar, se movimentar. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, carrinho de mão, né? Carrinho de mão, ele circula, tá lá, né? Este carrinho de mão, né? Qual que é o tipo de tração? O que faz esse carrinho tracionar e ele andar adiante, seguir em diante? O que faz ele tracionar nada mais é do que a tração humana, os braços do cara lá, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Tá? Carro para você. Então, ele vai ser o quê? Quanto à tração, ele vai ser tração humana, né? Espécie, carga, você está transportando carga ali no carrinho. Categoria particular, porque ele é meu, por exemplo. Então tá aí para vocês, né? A classificação. Ah, você usou o exemplo aí, foi infeliz no carrinho de mão. Sim, eu usei um extremo, né? Agora vamos colocar lá o seu carro, né? O seu carro que está na sua garagem aí. Né? Sua Land Rover, né? Sua Land Rover que está na garagem aí. Vamos lá. Quanto à tração, né? Land Rover o quê? Um automotor. Tá? Tração automotor. Espécie, né? Passageiros, né? Você vai transportar o que vai ser transportado? O que? Passageiros, o tipo dele, né? E a categoria particular. Quem pertence a esse veículo? Então, essa é a noção geral do caput do artigo 96. E aí, professor, aí o nosso trânsito, né? Não só o nosso trânsito, mas o trânsito mundial, ele é complexo. E cada vez mais estamos inventando aí novas formas aí de se locomover nas vias públicas, né? Nas vias, né? Então isso aqui vai estar sempre em constante alteração, mudança aí de acordo aí com a mudança dos hábitos, né, da sociedade. Então, tração que faz movimentar. Tração nós temos o quê? 5, né? Nós temos aí 5 tipos, né? Tração nós temos 5 tipos de tração. Espécie a gente tem mais espécies, temos 31 tipos de veículos aí em espécie, né? 31 tipos, a gente vai ver uma a uma e, claro, categoria nós temos 5, né? Professor, então, quanto à classificação dos veículos, isso você tem que saber, nós temos aí 3 categorias, né? Ó, famoso TEC, né? Tração, espécie e categoria. Tração, espécie e categoria. Então, artigo 96, o caput, né, um macetezinho para você, tá aí o TEC. Agora nós iremos bater um a um dessas classificações. Primeira classificação é o tal da tração, né? Você tem que entender a tração, né? Tração que faz esse veículo se locomover, tá? E eu não consigo enxergar um outro tipo, né? Automotor, né? Qual que é esse tipo automotor, né? Esse automotor é o motor. É o motor lá do carro, do veículo que faz ele se movimentar, né? De combustão, né? Professor, elétrico, né?
Significa dizer que o veículo que está fazendo esse veículo se locomover é o quê? É eletricidade. Tração elétrica, tração automotor. Professor, o carrinho de mão, ele vai ser tração humana, né? Professor, a bicicleta vai ser a propulsão humana, né? Professor, tração animal. A tração animal aí é o antigo, né? A gente sabe aí, as charretes aí puxadas aí pelos cavalos, né? Por exemplo, é o que? É a tração animal. Quando é um animal que faz esse veículo se movimentar, né? E finalmente nós temos aqui, né? O último em relação ao reboque e o semi-reboque, né? O reboque e o semi-reboque, eles são sem tração, eles serão puxados, né? Professor, vamos lá, né? Vamos explicar esse cara aqui, o reboque e o semi-reboque, né? Vamos lá. O que vem a ser um reboque, né? Vamos fazer um desenhozinho aqui básico, né? Olha aí, ó. Tá? Vamos fazer. Ah, professor, né? Aí, ó. Tá? Aí. Pronto, aqui, tá? Nós temos um cara aqui, ó, que é um caminhão. Aí. Caminhão, tá? E aí, você tem um cara aqui, ó, que você está arrastando, você está puxando. Este cara aqui, ele é chamado de reboque. Tá? E agora, pessoal, agora vamos explicar o semi-reboque, né? O semi-reboque, já há necessidade de quê? De você ser puxado por um caminhão trator. Aí. Tá aí. Ah, ficou bonitinho, não ficou, gente? Olha aí. Aí. Vamos colocar um triplo tender aqui, um eixo, né? Então esse cara aqui, ele é um semi. Tá? Então é o seguinte, vamos lá, explicando aqui para vocês, né? Essa aula aqui, vocês vão ter que ter bastante papel aí, bastante desenho aí. Então este cara aqui é o reboque, né? Então reboque, ó, ele está na mesma categoria, reboque ou semi-reboque, né? Significa dizer o quê? Que ele é sem tração, né? Sem tração, tração tipo sem tração, ou seja, ele necessita de um outro elemento, de uma outra combinação para ser puxado, né? Ó, o semi, ele é o quê? Ele é apoiado, né? Tem um apoio aqui, o nome desse apoio aqui, inclusive, aqui é quinta roda, né? Esse cara aqui é chamado de quinta roda, tá? Então, a quinta roda aí, esse é apoiado. Então, o semi-reboque, ele é apoiado, tá? Fica muito mais fácil aí, ele consegue carregar mais peso, inclusive, né? O outro, ele é puxado, né? Ó, tá? Ele é rebocado. Então, um é rebocado, o outro é o semi-reboque. Semi porque ele tem um apoio dentro do caminhão trator, no caso aqui. Bacana? Então, tá aí para vocês aí. Já expliquei o reboque e o semi-reboque para vocês, né? Cara, isso tem que desenhar, cara. Você tem que desenhar, tem que fazer isso aqui para fixar o conteúdo, né? Ok? Fechou? Bacana, né? Vamos continuar. Então, matamos aqui o primeiro, tração, né? Recordando aqui, automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal e reboque ou semi-reboque, né? Professor, tem macete? Tem, né? Rapaz, a Copa do Mundo que eu mais curti na minha vida, papo reto com vocês, cara, foi de 94, né? 94 o professor tinha 21 anos, cara, 21 anos completos, é isso mesmo, né, cara? Copa dos Estados Unidos, cara, o horário era mais ou menos o nosso aqui, não é essa loucuraiada aqui de horário que já teve aí, né? Cara, então, e lá, cara, foi uma Copa suada, 1-0 era goleada. A gente fazia 24 anos que a gente não ganhava nada, né, cara? 24 anos sem ganhar nada, aí toda a Copa a gente ia lá naquela expectativa, melhor time favorito e bim, já viu aí, né? Então fazendo uma geração de derrotados, né? Estão percebendo aí, né? Uma geração de derrotados aí, né? Caras que vão ser sem Copa do Mundo, né? Vamos lá. E aí o seguinte, 94, cara, o Tafarel, tá aí. Tafarel, sai que é sua, Tafarel. Os mais antigos aí, eles vão lembrar, né? Só que o Tafarel, né? Esse cara aqui, ó, é com F, tá? Tafarel, né? Então é o seguinte, vem comigo, né? Para você, quanto à tração, ó, T. Esse T aqui e esse A é tração animal. O
pH, que é o F, né? É propulsão humana, né? Então é o seguinte, o A é do automotor, o R é do reboque ou semi-reboque, e finalmente o EL é o elétrico, né? Aí, Tafarel, né? Sai que é sua, Tafarel, né? Então aí, você já tem um TEC na cabeça, agora você tem um Tafarel, bacana? Isso aqui ajuda bastante o aluno na hora de memorizar, né? Ok, fechou, professor. Então nós matamos aqui, tá? Quanto à tração. E agora, pessoal, agora, pela ordem, nós vamos ver a espécie, né? Nós temos 31 tipos de espécie de veículos, tá? 31 espécies de veículos, né? Tipos de veículos, 31 tipos de veículo que nós temos, né? Tá? 31 tipos, né? Olha aí, né? 31 tipos de veículo, né? E aí, professor? Aí nós temos aqui, vamos lá, passageiros. Um veículo de passageiro, espécie de passageiros, né? Ele tem como, tá? Ele tem como função básica, tá? Ele tem como função básica o quê, professor? Esse cara, ele tem como função básica o quê? Ele tem como função básica o passageiro, tá? Ele tem como função básica o passageiro transportar pessoas, né? Carga tem a função básica de transportar cargas, né? Opa, parou. Antes disso, eu esqueci de falar um assunto importante. Voltar o assunto aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Cai na sua prova. Reboque, semi-reboque. É considerado um veículo? Sim, ó. O reboque e o semi-reboque são considerados veículos, ok? Tá? Isso aí só para a gente finalizar para vocês, né? Então é o seguinte, nós temos espécie, carga aqui, ó. O que ele vai transportar? Carga. Reboque, semi-reboque vai ser um tipo de carga. Ele vai transportar cargas, né? Ok. Misto, né? Misto significa dizer que ele pode transportar tanto pessoas quanto carga. Opa, tá fácil, tá fácil. Passageiros, pessoas, eu e você, né? Carga, ele vai transportar mercadorias, né? Misto, um ou outro simultaneamente, né? Competição, carrinho de corrida lá, claro que ele tem que ser todo ele, tem que ser registrado, licenciado, né? Tração, né? Qual que é o trabalho do tipo de tração? Puxar. Exemplo, já passei para você o caminhão-trator especial, né? Quando tem alguma coisa especial para transportar uma turbina, por exemplo, tem que fazer alguns carros especiais aí que não serão comercializados, né? E finalmente nós temos aí, aliás, pode até ser comercializado, né? Alguns carros adaptados, né? E nós temos aí o carro de colecionador, bacana. Então, quanto à espécie, nós temos uma subdivisão. Nós temos uma divisão de passageiros, que nós temos 12 tipos de carro de passageiros, veículos, espécie, carga, 9 tipos de carga, misto, 3, competição, 1, tração, 4, especial, 1 e coleção, 1. Somando tudo dá 32. Vamos fazer a continha aqui. 12 mais 9, 21. Mais 3, 24. Mais 1, 25. Né? 25 com mais 5, 30 com mais 1, 31. Oh! Então tá aí para vocês, né? Então, quanto à espécie, nós temos 31. Das 31, nós temos uma subclassificação em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tá aí, 7 classificações. Nós vamos subdividindo aqui, ok. Professor, tem macete? Tá? Eu já passei para vocês, né? O primeiro macete aqui, ó, do TEC, né? Né? Que é o quê? Tração, espécie, tração, espécie, puxa vida, professor, não faz eu passar vergonha. Tração, espécie e categoria, perdão, né? Aí nós vimos o segundo, né? Sai que é sua, né? Tá, farel, né? Professor, e o terceiro macete, né? O terceiro macete, né? É o famoso PT, né? PT, sem PT, né? Aí PT 100, aí ó, PT 100, é o famoso PT 100 com 3C, né? Ah, professor, eu não entendi, ó, PT 100, né? PT 100 com 3C, né? Ó, PT 100 com 3C, né? E aí, professor, cara, eu tenho um hobby, né? Tem um amigo meu, né? Vou mandar até um abraço para ele, Rodrigo Pouso aí. Tá? Inclusive ontem a gente até gravou um videozinho aí. Juntos, né? E aí é o seguinte, né? O Rodrigo, ele gosta muito de arma, de atirar, ele é atirador profissional, né? Então, frequenta muito stand de tiro, né? E lá tem uma arma, né? Inclusive já foi arma policial, chamada que era PT-100, né? A arma lá, ó, era PT-100,
né? A arma da Taurus, né? Ruinzinha. PT100. Então aqui você vai entender espécie no PT100, né? PT100 com 3C. Isso ajuda, cara, né? Isso ajuda a memorizar. Então vamos lá. Passageiros, o P é de passageiros, o T vai ser de tração, tá? O primeiro C vai ser carga, o segundo C, competição, o terceiro C, coleção, o E vai ser especial e o M vai ser misto, né? Aí, PT100. Passageiro, tração, carga, competição, coleção, coleção especial, né? E misto. Tá aí para vocês o PT100. Ah, professor, então eu tenho aí o artigo 96, é cheio dessas coisas, cara. Você vai ter que colocar no seu papelzinho esses caras aí para vocês entenderem, né? Bacana. E agora, professor? Vamos lá. Agora, pela ordem, nós vamos bater um a um dessas subespécies quanto à espécie. Primeiro, espécie passageiros, né? E aí, professor? Passageiros, né? Então significa dizer, né, que esses tipos de veículos vão transportar o quê? Passageiros, né? Professor, vamos lá. Primeiro, bicicleta. Bicicleta serve para transportar passageiros, pessoas, né? Ó, passageiros, né? Ó, o mais comum, cara, né, que o cara entende assim, cara, ó, bicicleta, ok, né? Não tem que estar tranquilo esse cara, né? Ó, ônibus, né? Bonde também é um tipo de veículo, né? Charrete, né? Tá? Charrete aqui vai transportar o quê? Pessoas, né? Charrete, né? Um charrete transporta pessoas, né? Charrete transporta pessoas. Então aqui para vocês, ó, passageiros, bicicleta, né? Ok, né? Tranquilo. Ciclomotor, né? Ciclomotor, tá? Motoneta, a gente já viu a diferença de motoneta. Aí, o tal do ciclo vai completo, gente, ó, completo, né? Ó, completo, né? Ó, completo esse rol aqui, né? Motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, transporta pessoas, né? Tá? Normal, passageiro é 5 pessoas, é um condutor mais 4 passageiros, né? Micro-ônibus, claro, micro-ônibus, necessariamente passageiros, ônibus, passageiros, bonde, passageiros, o reboque ou semi-reboque também ele pode ser apropriado, claro, com as devidas autorizações e seguindo as regras do CONTRAN, transportar o quê? Pessoas, né? Charrete transporta pessoas, né? Então tá aí para vocês, né? Então charrete transporta pessoas, né? Então tá aqui para vocês esses caras aqui, né? Ok, tá? Vamos lá, de novo. Ó, bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semi-reboque e a famosa charrete. Tá aí pra galera, tá? Um a um. Professor, tem macete nesse aqui, cara? Eu vi um macetezinho aí na internet desse cara aqui, tá? Mas eu não gostei muito não, e não gostei, cara. E eu não consegui um macetezinho desse cara aqui, meu. Eu não consegui, papo reto com vocês, cara. Então eu vou pedir sua ajuda para vocês aí, né? Isso, vamos lá, construção de inteligência coletiva, né? Nós vimos o TEC, nós vimos o Tafarel e o PC100, né? Com 3C, né? Então isso aqui eu não consegui encontrar. Se você conseguir encontrar um macetezinho aqui para facilitar aqui a memorização, eu peço para você a gentileza, né, de enviar um zap para mim. O meu DDD é 65, aí o 9 chato, né? 9962 1142. Eu só tenho esse celular, tá? Manda para mim lá, fazendo um favor, tá? Manda para mim esse cara aí, faz um videozinho aí falando do macete, manda para mim lá. Vai lá, legal, cara, esse cara aqui, tá? Pra gente produzir inteligência coletiva, tá? Então aqui para vocês a espécie aqui, né? OK, né? E agora, professor, para você aprender esse negócio de passageiros, eu vou ter que jogar passageiros e carga ao mesmo tempo. Agora a gente vai estudar as espécies de carga, tá? As espécies de carga, tá? Para você entender a diferença de passageiros e de carga, né? Vamos lá. Carga, motoneta pode transportar cargas. Motocicleta pode transportar cargas. Quadriciclo pode transportar carga, ó. Triciclo e quadriciclo, né? Caminhonete pode transportar carga, caminhão pode transportar carga, né? Reboque ou semi-reboque também, carroça e carrinho de mão, né? Olha o carrinho de mão aí. Então, carrinho de mão é um tipo de veículo de tração de propulsão humana, espécie carga, né? Aí, espécie carga. Tá entendendo como é que você vai ficando competitivo? E aí, professor, vem comigo, cara. Tem que explicar para vocês aqui esse cara aqui, tá?
sem pressa, aula de qualidade. Então tá aqui. Primeira observação, tá? Inclusive vou fazer um desafio desse assunto. Professor, tá? Professor, a charrete, ela transporta carga? Negativo. A charrete, isso o examinador cobra. A charrete transporta passageiros, né? E a carroça transporta carga. Bingo. Pago essa pegadinha de concurso. Tá? Pago. Tá aí para vocês. Agora é só você fixar. Vem comigo, siga minhas orientações, confie no professor, que você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. Se você soubesse, né, quanto que o professor Luiz se dedica aí na preparação das aulas, você vai ficar assustado, tá? Então aí, já falei do carrinho de mão, já falei da carroça, ok. E aí, professor, motoneta aqui, né? Motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, 1, 2, 3, 4. Semi-reboque e reboque, né? Opa, ciclomotor, não tá, né? Ó, então vamos lá. Motoneta, ó, motoneta, ok. Motocicleta, ok. Triciclomotor, ok. Quadriciclo, ok. Tá? E reboque, semi-reboque. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá no passageiros. 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá no cargas. O que é 1, 2, 3, 4, 5? É quais os caras que estão nos dois. Motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo e reboque ou semi-reboque. Professor, significa dizer, professor, que esses 5, eles são misto? Errado. É exatamente isso que o examinador vai tentar levar ao seu entendimento. O examinador vai tentar de tudo para levar você ao erro, né? Significa dizer esses 5 tipos de veículos, tá? Esses 5... Professor, como é que uma motocicleta, uma motoneta carrega carga? Com sider. Né? O rabichinho lá, o cara lá que transporta água, por exemplo, né? Então, todas essas situações aqui, preste muita atenção, tá? Ora, pode transportar passageiros, tá? Ora transporta carga, tá? Então, isso aqui se encaixa, tá? Nisso, tá? Esse cara se encaixa nisso. Esse ora significa dizer que não é ao mesmo tempo, tá? Esse ora significa dizer que não é ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, ora ele pode transportar carga, ora ele pode transportar pessoas. Para transportar ao mesmo tempo, ele tem que ser da outra espécie que é chamada de misto. Pronto. Rapaz, assim que se aprende, cara, no detalhe, na profundidade, para realmente aprender. Não é auto-engano, sem lero-lero. Tá? Caminhonete, 100% carga. Caminhão, 100% carga. Carroça, 100% carga. Carrinho de mão, 100% carga, né? Ah, professor, já vi um cara carregando uma pessoa. Não pode, ali não é um transporte apropriado para pessoas, né? Ali é transporte apropriado para cargas. Bacana? Então, pago bem explicadinho isso para vocês, né? É claro, né, que aí vai ter que seguir as normas específicas do CONTRAN, né, para exercer esse tipo de trabalho de carga, né? Então nós pagamos aqui, né? Nós já paguei para vocês, né? O espécie passageiros e está pago aqui o espécie carga, né? Ok. Professor, e aí? Tem macetinho desse cara? Também não tem. Eu vi um macetinho muito chatinho, cara, né? Desse cara aqui, né? Eu vi CC, não sei o quê, né? Eu vi um muito chatinho, também não tem macete. Se você conseguir achar, manda para mim lá para a gente enriquecer as nossas aulas, né? Bacana. Então agora a gente vai para o misto.
O misto já expliquei para vocês, né? Tá pago para vocês o misto, né? O misto significa dizer que aquele veículo que pode ao mesmo tempo, simultaneamente, transportar pessoas e carga. Maior exemplo é a caminhoneta, né? Aí, a caminhoneta pode transportar ao mesmo tempo pessoas e carga, né? Tá aí, tá? Professor, utilitário, né? E outros aí. Aí ele colocou outros aí, um rol mais ampliativo, né? Outros veículos específicos aí para transportar o quê? Pessoas e cargas. Então, misto tem 3. Tá aí, ó. Né? É o CAU, né? Caminhoneta, não caminhonete, utilitário e outros, né? Pronto. Quarto tipo, competição. Tá? Competição, aí é o carro específico para competição. Aí a gente sabe, aí, quem gosta aí de Fórmula 1, quem gosta aí de trucker, vários, né? Tem vários tipos de competições aí. Motos também, né? Competição de moto, elas são fabricadas aí, produzidas especificamente para um objetivo, então ela vai ser classificado como espécie o quê? Competição lá no seu registro, tá? Lá no Renavan, tá? Bacana. E agora, treinozinho rápido para vocês aí. Detran, Ceará, 2018, cargo de agente. São veículos que se classificam quanto à espécie, né? Quanto à espécie, né? Mistos, né? Espécie, vamos lá, um macetinho para vocês, né? Nós temos aí os veículos, né? O artigo 96, né? Nós temos o TEC, né? Tração, espécie e categoria. Na espécie aqui, você tem um PT, 3C, 100, né? Aí, né? PT 100, né? Propulsão, né? Aí, ó, temos 3 tipos aqui, ó. Passageiros, tração, competição, coleção, carga, especial e misto, né? Tá aí. Ele pediu esse M aqui. Esse M aqui, nós temos 3, né? Nós temos 3 tipos, né? O C, caminhoneta, né? Utilitários e outros, né? Aí. Então ele vai ser, ó, C, caminhoneta, não caminhonete, caminhoneta, né? Caminhonete ele vai ser para carga, né? E utilitários. Ah, professor, gostei, né? Então, gabarito letra D, né? Gabarito letra D de dado, né? Letra D de dado. Tá aí, fácil, né? Aí, questão Detran, gabarito letra D de dado. E aí, prof? Vamos lá, tração, né? Eu gosto, gente, de explicar, eu gosto de passar para vocês o entendimento, porque quando o aluno consegue entender o assunto, ele fica muito mais fácil fixar o assunto, né? Vamos lá. Quanto à espécie? Tração. Qual que é o trabalho da tração? Recarregar os outros. O reboque e o semi-reboque têm tração própria, não são sem tração, então ele precisa de quê? De um caminhão-trator. Então, este caminhão-trator, ele vai levar a carreta, né? O semi-reboque, o reboque lá, né? Trator de rodas, né? Então, um trator de roda é um carro de tração, ele sempre vai estar puxando alguma coisa, né? Ó, trator de esteiras, né? Trator de esteira e o trator misto, que pode fazer outros. Então, isso aí na tração nós temos 3, né? Nós temos T ao quadrado, né? C, T ao quadrado. Então, tudo tem trator, ó. Caminhão trator, trator de rodas, trator de esteiras, né? E trator misto, né? Ah, professor, um macetinho aqui então, né? Então você coloca lá, ó, trator, né? Caminhão, olha aí. Ah, caminhão, rodas, tração, né? Ó, tração, ó. Rodas, né? Esteiras, e misto. Então, a tração vem tudo com trator, não tem erro, né? Especial são veículos especiais, né? Para determinada situação, por exemplo, um bélico, né? Militar, né? Ele é um tanque de guerra, né? Etc, né? E coleção é carro para colecionador. Então, isso aqui quanto ao propósito, à espécie, qual que é a função do que o veículo deve exercer nas nossas vias, né? Vamos lá. Então, quanto à espécie, eu já terminei para vocês, né? As 31 espécies de veículos. Agora a gente vai para a categoria, né? A categoria tem 5 tipos de categoria. Pode ser oficial. Oficial significa com cargo do governo, né? Ou ele pode ser de representação diplomática, né? De repartições consulares ou carreira ou organismo internacional acreditado junto ao governo brasileiro. Nós temos particular, que é o meu e o seu, né? Aluguel,
quanto você aluga, e nós temos de aprendizado, exemplo, autoescola, né? Então nós temos aí a categoria. E aí, este cara aqui tem macete, né? Uma banda aí, né, chamada O Rapa, aí, ó. Ó, O Rapa, né? Este O é desse cara aqui, oficial. Esse R é de representação, tá? Este A é aqui, de aluguel, tá? Este P é do particular e esse outro A aqui é o do aprendizado. Então, quanto à categoria, é o Rapa, né? Então, nós temos o macete do Rapa, nós temos aqui, né, o macete do TEC, né? Temos aqui o macete do TEC, temos o macete do Sai que é sua, né? Do Tafarel, né? E nós temos aqui do PT, né? PT 100, né? PT 100. Aí, ó, temos aí esses 4 macetes aqui e peço a sua ajuda para os outros 2 macetezinhos aí que não tem, né? E claro, e tem o trator levado à quarta, né? Tem 4 trator levado à quarta, né? Que é o de tração. Tá aí pra galera aí, para você ajudar a fixar aí, né? E aí, professor? E aí, pago o artigo 96, né? Puxa vida, professor, você demorou meia hora só para explicar o 96? Meia hora não, foram 35 minutos aí do 36. Claro, eu tinha que fazer isso para você ter uma noção geral, para você entender. Porque o nosso curso não é um curso superficial. Professor, quero um macete. Cara, está assistindo aí pela Lá Concurso? Então coloca na velocidade 1.5. 1.5 você consegue me entender mais rápido, você tem mais performance, né? Claro, quando é assunto, se você tiver aí com dificuldade, você coloca no normal, né, 1.0 para seguir aí a fala do professor. Bacana? Então tá pago o artigo 96. Agora a gente vai para o artigo 97, né? As características dos veículos. Opa! E aí, professor? Todos aqueles veículos, tá? Todos aqueles veículos, tá? Todos eles, tá? Ele vai ter o quê? Características e especificações, né? Todos vão ter características, né? Todos eles, ó. Características, né? E especificações. Tá aí. Todos eles, tá? E condições essenciais, todos eles, né? Vai ter, todos eles vão ter isso aqui, tá? E aí, professor? Eles precisam disso para ter o registro. Depois do registro, você obtém o licenciamento. E assim que você tem o licenciamento, é autorizada a sua circulação, tá? Professor, todas essas regras aqui, tá, são exaustivamente detalhadas pelo CONTRAN, tá? Todas essas regras aqui, tá? O DENATRAN é o responsável por ela, tá? E o DENATRAN vai gerenciar um cara chamado RENAVAN. Aí, um cara que é considerado importantíssimo aqui, o RENAVAN. O RENAVAN, portanto, tem todas as características, todas as especificações, todas as configurações, todas as condições essenciais, todas elas, né? Todo carro, para ter o registro, né? Ó, vai ter que se cadastrar no RENAVAN, não é? E agora, professor, para registro. E aí? Registro, nós iremos estudar todo o registro lá no artigo 120 em diante, tá? Que é aqui, ó, condições para o registro, lá do RENAVAN. Licenciamento, professor, artigo 130, né? Circulação, a gente já estudou as regras de normas gerais de circulação e conduta, né? Estabelecidas pelo CONTRAN em função de suas aplicações. Aí, artigo 97, é isso que o legislador teve. Ele falou assim, nós temos que ter um controle sobre toda essa frota, né? Todas aquelas combinações, nós temos 31 espécies de veículo, 31, né? Dentro dessas 31, coloca de passageiro, cara. Passageiro a gente tem aí, ó, dezenas e dezenas aí de modelos, né? Vários, né? Então é o seguinte, que ele falou, todas as características, especificações, tem que estar o quê? Ó, tem que ser normatizado pelo CONTRAN, ou faz acontecer o DENATRAN, né? DENATRAN, professor, pus um M aqui, ó, professor, DENATRAN, trânsito, né? Para ir para a galera. Pronto, né?
pago o artigo 97 para vocês, né? Pago o artigo 97. Vamos lá. Agora, pessoal, agora a gente vai falar alterações de fábrica do veículo, né? Alterações de fábrica. Nesse processo ali, né? Então, o que acontece? O veículo tem que ser fabricado. Para o veículo ser fabricado, tá? Voltando aqui um pouquinho, tá? Esse assunto aí, matando aqui o 96 já com 98, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui, vamos fazer um macro processo aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Tirando o CTB, tá? Então, você tem aqui o CONTRAN, tá? Então, o CONTRAN, né? Ele vai definir o quê? Ele vai definir as características, as especificações, tá? As configurações, tá? As condições especiais. Bacana. Bacana. Tudo isso aqui, né? Com base nisso, né? O DENATRAN, ok? Ele vai editar portarias. Com essas informações aqui, tá? Com essas informações. De tudo, tá? É claro que essas informações aqui já tem todas as medidas de segurança. E aí, professor, aí nós temos as fábricas. Aí, fábricas. Elas vão cumprir as regras aqui, ó. Ó, então aqui, ó, é um fluxo, ó. Né? Todas as normas construtivas deverão obedecer todos os holds aqui, ó. Tá? Todas elas, né? E aí, professor, o que acontece, né, cara? Aí é o seguinte, né? Fábricas, né? Aí, de fábrica, todas elas aqui, né? Aí, a fábrica construiu o veículo, né? Ela vai informar ao Renavan. Vai informar ao Renavan. É claro que o Renavan faz parte do DENATRAN. Tá? Antes disso, a fábrica ela quer um novo modelo. Se ela quer um novo modelo, ela vai ter que pedir autorização, ó, a quem? O DENATRAN. O DENATRAN autoriza, ela fabrica. Assim que funciona, tá? Vamos lá, o Renavan, DENATRAN, todas as características do veículo, né? E aí, professor? Aí, né? Seguindo aqui o fluxo, né? Então, esse aqui vai para cá, a fábrica, né? Ele já cadastra aqui. E aí, o seguinte, né? Vamos colocar aqui 5, né? O que acontece? A fábrica vende o veículo. Vende através de uma concessionária, né? Tá, e vende o veículo, né? Aí vende o veículo para você, né? O que acontece aqui, ó? Aqui, vende, né? Então, o que acontece aqui, ó? O vendedor, o vendedor, né? Aliás, ele vende o veículo, né? Quando ele vende o veículo, esse veículo já está cadastrado no Renavan, né? Então, você, né? Vai até o DETRAN, aí. Né? O DETRAN, aí. Antes disso, né? O Renavan, ó. Vamos colocar aqui os númerozinhos certos, ó. Então, o Renavan já passa a informação para todos os veículos, né? Todos os DETRANs, está lá, repassou o veículo, né? Aí, o cara vem aqui, ele vende o veículo, vendendo o veículo, você com a nota fiscal, aí, nota fiscal, você faz o quê? Na nota fiscal, a fábrica vai... O que a fábrica vai informar? Ó, esse risquinho aqui. Ele vai informar as condições, as características, que é o tipo do veículo, o número do chassi, todas as informações do veículo. Está aqui, nota fiscal. E aí, né, o DETRAN vai expedir para você o certificado de registro do veículo, né? Claro que o licenciamento e o certificado saem o mesmo primeiro registro. Está aí, está aqui para vocês, né? Está aí. Aí você está lá apto para dirigir o seu veículo, né? Aí, dirigir o seu veículo, né? Pronto, ele pode rodar. Isso aí é o trâmite, né? Só que acontece, né? Esse veículo aqui é gasolina, tá? É gasolina. Tá? Gasolina. Você quer mudar esse cara para gás.
novo. Você quer o quê? Alterar, né? Alterar. Então, se você quer alterar essa característica, tudo está... Ah, outra coisa, faltou aqui, ó. Depois que vem aqui da nota fiscal, ó, no Detran, esse item aqui, ó, o Detran, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó, esse cara aqui, ó. O Detran informa o Renavan sobre quem é o dado do proprietário, da pessoinha que comprou a pessoa, né? Então, esse outro risco aqui, ó, é da pessoa, o dado das pessoas aqui, ó, da nota fiscal. Tudo integrado, né? Então, você mudou a gás, e aí? Cara, professor, eu comprei o carro é meu, eu faço o que eu quero. Não. Você não faz o que você quer, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona, né? E aí, professor, o carro é meu, tudo bem, mas você tem normas a seguir. Né? O trânsito, cara, é muito perigoso. O trânsito o veículo pode ser uma arma, cara. Se você colocar lá qualquer tipo de gás aí, gás de cozinha, por exemplo, pode explodir o carro, matar você, matar outras pessoas, danificar a propriedade de outras pessoas. Não pode. Não pode. Então, toda e qualquer alternativa, mesmo o carro sendo seu, então você tem que pedir prévia autorização para o Detran. O Detran que faz essa operação aqui. Claro, então mudou, alterou o veículo, né? Aí, alterou, tá? Alterou, tem que informar obrigatoriamente, mudou, alterações de fábrica do veículo, você tem a obrigação. Esse mapa desenho, você tem que ter um papelinho, cara, você tem que colocar num papelzinho esse cara aqui. Isso aqui é o modelo mental. Isso aqui a gente já adiantou bastante já os assuntos que a gente vai falar aí da identificação do veículo, né? Bacana? Fechou? Então esse aqui é um macro fluxo aí para vocês aí, está um pouco bagunçado, mas eu tenho certeza que você conseguiu aí entender este conceito aqui, né? Então vamos lá. Identificação, alterações de fábrica do veículo. Pode, mas tem que seguir regras, né? Você pode fazer o seu bel prazer? Não pode, porque você tem que obedecer o artiguinho 98. O que diz o artigo 98? Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente. A autoridade competente aqui é o quê? É o órgão executivo de trânsito. Fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica, né? Não pode, né? Porque tem um controle total sobre isso. Tá? As autoridades constituídas têm que saber o que está sendo quais as características, quais as condições que os veículos devem ser conduzidos, né? Então, e nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificação de suas características de fábricas, né? Parágrafo único. Os veículos e automotores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender os mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruídos previstos pelos órgãos ambientais competentes pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências, né? Então tá aí para vocês, né? E alterações de fábrica, nós temos um assunto, nós temos uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 292 de 29 de agosto de 2008, né, que trata desse assunto, que dispõe sobre as modificações do... Esta aula também já está gravada para vocês, ó. Artigo 98, então, os maiores detalhes sobre os procedimentos, o que pode e o que não pode fazer, principalmente aquilo que você não pode alterar no veículo, está aqui nessa resolução. Essa aqui você tem obrigação de saber também. Bacana? Ok, e agora, treino rápido, vem comigo. MPU 2018, CESP, cargo de agente, olha aí. O proprietário de veículo tem autonomia de fazer ou ordenar modificações nas características de fábrica de seu veículo, desde que posteriormente encaminhe à autoridade competente documento em que seja especificada cada uma das alterações feitas. Errado, né? O único erro está aqui, ó, tem autonomia. Não, é o quê? Aqui é o artigo 98 do CTB. Artigo 98 do CTB, ele diz que você tem que ter autorização
prévia para fazer essa modificação. Por quê? Porque a autoridade de trânsito vai verificar. Então, está errada dessa palavra aí, autonomia, aí já errou, já invalidou a questão. Logo, gabarito completamente errado. Agora, vamos falar de um assunto muito bacana aqui para vocês, chamado de excesso de peso e dimensões do veículo, né? Excesso de peso e dimensões do veículo, né? Vamos lá, excesso de peso e dimensões do veículo, tá? O que a gente vai fazer aqui para vocês? Antes da gente ler os artiguinhos, eu vou dar uma geral no assunto, tá? Eu vou dar uma geral no assunto, né? Primeira coisa, tá? Nós temos, ó, aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, limites. Limites, tá? De peso e dimensões. Limite de pesos e dimensões está devidamente regulamentado através da Resolução 210 de 2006. Tá aí. Então, a Resolução 2010-2006, ele vem regulamentar, né? E aí, professor? Aí eu trouxe aqui um papelinho, chama de papelinho, né? Desculpa aí a brincadeira. E você tem que ter um papelinho desse, cara, tá? Você tem que ter. Mas para você ter um papelinho desse aqui, você é obrigado a assistir a aula da Resolução 210. Esta aula tem 1h e 43 minutos, tá? Essa aula é uma das aulas mais importantes, né, dessa parte, a primeira parte das disposições gerais dos veículos. Mais importante, tá? Muito importante essa aula. Muita atenção para quem vai fazer concurso da área de trânsito de fiscalização, tá? Em especial Polícia Rodoviária Federal, porque isso aqui é quase questão certa na prova de vocês. Cara, vocês vão viver isso aí na prática. Então vamos trazer esse cara aqui para vocês, cara. Só para vocês terem uma ideia, né? Uma ideia aqui. Olha só, então dimensões de peso, né? Vou colocar uma geral aqui, né? Então aqui, né? Esses caras aqui, na dimensão de peso, vamos colocar aqui rapidamente, ó, a altura, tá? Então a altura máxima permitida é 4,40 metros, ok? Tá? Aí nós temos aqui a largura, né? A largura máxima permitida, 2,60 metros. Aí vem comprimento, né? O comprimento, tá? O comprimento, aí nós temos aqui algumas situações, tá? Temos algumas situações, por exemplo, veículos não articulados. Ok? Não articulados. Então, veículos não articulados até 14 metros, né? Ou duas exceções de 15 metros. Tá? Duas exceções de 15 metros. Professor, o que é um veículo não articulado? Né? Um veículo não articulado, tá? Vamos colocar aqui, ó. 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 Esse cara aqui, ó. Um caminhão, por exemplo. Um bus, um ônibus, tá? Então esse caminhão aqui, via de regra, a distância dele é de até 14 metros. Bacana. Aí você tem aqui, ó, outra informação, os articulados. Tá? Os articulados você vai ter dois limites, né? 18,60 e 19,80 metros. Tá? Aí você vai ter aqui balanço traseiro, tá? Balanço traseiro, as regras do balanço traseiro, e você vai ter outra regra aqui, que é o peso. Tá? Vamos colocar o peso separado aqui, peso. Tá? Então, o peso, por exemplo, para esse veículo aqui, tá? Esse veículo aqui, ó, é até
29 toneladas, né? E esse peso aqui, tá? Nós vamos ter dois tipos de peso, tá? Dois tipos de peso, né? Nós vamos ter peso bruto total ou peso bruto total combinado, tá? O combinado é no caso de carretas, a gente vai explicar, vou explicar esse cara aqui primeiro do peso. Então, ó, esse cara aqui, ele vai ter o quê? Peso bruto total, tá? Que vai ser o valor da tara mais o valor da lotação, tá? É muito detalhe, tá? Porque eu estou fazendo já um insightzinho para vocês, para explicar dimensões do veículo, tá? Primeiro, então, aqui é a resolução 210, calma, tá? Você pega aqui, ó, caminhão trator aqui, ó, com seu semi-reboque. Este cara aqui é um peso bruto total combinado, porque combina aqui o semi mais o caminhão trator, tá? Então aqui, ó, peso bruto total, quando não tem combinações. Professor, se ele tivesse puxando aqui, professor, um reboque, se ele tivesse puxando o reboque, é total, é o peso que ele vai colocar no asfalto, no pavimento, tá? Então tá aqui. E você vai ter o peso por eixo, tá? Esse peso total aqui, tá? Total aqui, até 57 toneladas. Tá aí. Então aqui são as dimensões máximas. Máximas, né? Eixo, professor, ele vai definir por eixo. 6 toneladas, um eixo simples, né? Ó, com 4 pneus, 10 eixos, vai embora. Tem várias especificações aqui. Todas essas informações detalhadas aqui, você vai cair na 210. Tudo bem, ok. Agora, canetão vermelho, tá? Canetão vermelho. Vamos colocar aqui nesse pedacinho. Vamos supor, tá? Que tem um veículo, tá? De 25 metros. Tá aí. Professor, 25 metros. Então, esses 25 metros, atenção, ele é mais do que 19. Até 19,80 ele pode circular normalmente, sem restrição nenhuma. Mais de 19,80, que eu estou colocando aqui no caso do comprimento, né, ele vai precisar, para ele circular, um documento chamado AET, Autorização Especial de Trânsito. E quem vai definir esse cara aqui é a resolução 211 e a resolução 520. Excesso de peso. Excesso de peso. Vem comigo. Vamos colocar esse caminhãozinho aqui. Vou tirar o tal do articulado aqui. Tirei o Cezinho. Qual é o comprimento dele máximo? 14 metros. Bacana, tá? Peso dele? 29 toneladas. É claro que ele vai ter que ter aí mais pneu, né, meu filho? Mais pneu. Tá aí. Vai ter que ter mais pneu aí. Tá? Ok. Tá aqui. Exemplo, tá? Mas vamos supor, exemplo hipotético, tá? Mais eixo, né? Tá aí. Que esse cara aqui esteja circulando tá? Com 31. Pronto. Se tiver com 31 toneladas lá na balança, ele já caiu no excesso. Então é o seguinte, primeira coisa, então a resolução 210, ele vem definir o quê? O limite de dimensões e peso, né? Quando a gente fala dimensões, nós estamos falando de 4 tipos de coisa. Dimensões, 4 tipos. Altura, largura, comprimento, balanço traseiro, né? São dimensões. Então, dimensões, 4 coisas. De novo, altura, largura, comprimento e balanço traseiro. O que é o balanço traseiro, professor? Essa distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui é até 3,50, tá? Claro que tem os detalhes na resolução. E aí, professor? Peso, 2 tipos. Peso bruto total ou peso bruto total combinado.
ou peso por eixo. Bacana, explicado. Então, o que acontece? Os limites de peso e dimensão, todos detalhados, resolução 210. Ok. Professor, extrapolei, tá, o que está na resolução 210. Se você vai estar com excesso de peso. Para não ficar em excesso de peso, tá, você vai para a resolução 211. Tá? Na resolução 211, só para você ter uma ideia aqui, eu tenho um desenho em papelinho legal aqui, né? Na resolução 211, né? Olha aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou ter que apagar esse cara aqui, tá? Vou ter que apagar esse cara aqui. Vou ter que apagar. Então tá aqui 210, já coloquei os pesos aqui para vocês. Agora vem comigo aqui. Vou explicar logo tudo isso aqui, que a gente já adianta aí uns 5, 10 slides quase aí, né? Ok, então 210, tá? Ele vai colocar os limites, tá? Ok. Esses limites, né? Vamos colocar os dois limites principais. Foi pretinho, né? Vamos lá, caneta preta, ó. Comprimento, tá? Então, comprimento até 19,80 de acordo com as características, ok? Peso, aí. Peso até 57 toneladas, é claro que aí tem toda uma combinação. Tá, bacana. E aí, professor? Aí você entra aqui com o item 2. Ó, resolução, tá? 211. O que acontece essa resolução 208? Essa resolução 211, tá? Ó, vai autorizar os veículos, é claro, de acordo com as exigências necessárias, tá? Com o comprimento de 19,80 até 30 metros. O que mais? Peso, tá? Peso de 57 toneladas até 91 toneladas. Tá aí. Para isso, a necessidade, a obrigatoriedade da emissão da AIT. Ah, bacana, professor, né? E agora, professor? Agora o seguinte. Tá? Agora o seguinte, tá entendendo? Então, esse aqui é o limite. O que acontece? A gente vai explicar esse cara aqui para vocês. A gente vai matar logo tudo, né? Professor, tem outra resolução? Tem. A resolução 520. Professor, o cara está transportando uma turbina. Essa turbina eólica, tá? Está transformando um motor, trem. Ela, professor, ela tem 50 metros. Professor, tem 50 metros, professor. Ela tem 150 toneladas. Então, ela não vai entrar na 211. Ela vai entrar na 520, né? Que aqui, ela é a famosa carga indivisível. Também tem que ter a AIT. É casos super especiais, que essa AIT só serve para esse carreto. Está aqui. Além disso, tá? A resolução 520, ele vai trazer também as infrações. As infrações para quê, professor? Caso você venha desrespeitar. Tá? Não é até 7, é até 57. Aí. Olha, uma visão geral para vocês aí, né? Uma visão geral, tá? Tá? E tem que, cara, tem que fazer esse cara aqui, ó, tá? Tá aqui, as infrações. E aí, professor, mais para frente, nesse artigo ainda 99, tá? Nós falamos ainda de outro assunto, tá? Ó, nós falamos de outro assunto. Aqui era para ter mudado de cor. Vou colocar aqui agora para você, ó, a resolução 258. O que a resolução 258 traz? Ela traz as tolerâncias de peso. Tá? Peso, nós temos o quê? Duas medições. Nós temos peso bruto total, ou peso bruto total combinado, ou nós temos peso por eixo.
tá? Ou peso por eixo. Qual que é a tolerância desse cara aqui? 5% e esse cara aqui 10%. Isso quando for por balança. Por quê, professor? Porque por nota fiscal não tem tolerância. E a regra para aplicação disso? Ó, a fórmula para aplicação. Aplicação do quê? Da multa. E aqui define a infração. E aqui defina a fórmula. Tá aí. Para vocês aí. Pronto. E aí, professor? Cara, papo reto, cara. Quer fazer um estudo de qualidade? Você vai ter que estudar a resolução, tá? 210, tá? 1h aí e 40 minutos. Tá gravada essa aula. Ponto a ponto. Fantástica. Essa resolução aqui, 1h, tá? E 20 minutos. A 520, salvo engano, 45 minutos. Essa resolução aqui, 40 minutos. Posso estar errado aí, alguns 10, 20 minutos por hora. Tá aí. Você vai saber tudo, né? Pode ter certeza, você vai saber tudo, absolutamente tudo, tudo sobre a resolução 210. Vai saber tudo sobre a resolução 211, 520 e 258. Aí eu chamo a atenção para vocês, né? Por favor, todas estão gravadas, está aí na pasta do aluno, assistam essas aulas na sequência. Tá? Na sequência, muito detalhe. Para quem faz concurso para a Polícia Rodoviária Federal, cara, isso aqui deve ser objeto de mais de uma questão de prova, várias questões de provas, está aí para vocês aí. Faça o seu devido papelinho, tá? Ó, com as notações, com os desenhos e assim por diante, tá? Então tá aí para vocês. Agora fica fácil explicar os artiguinhos, né? Então, excesso de peso e dimensões do veículo. Tá tudo aqui para vocês. Agora, só com essa informação aqui é muito superficial, tá? Comigo, você sabe que eu não trabalho com auto-engano, mas eu tinha que passar esse tipo de informação para vocês aí. Sou obrigado a fazer isso, né? E agora, professor, vem comigo aqui. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres os veículos cujo peso e dimensões, resolução 210, tá? Atender os limites estabelecidos pelo CONTRAN. Saiu da 210, você vai precisar da 211, AIT. Saiu da 210 e 211, vai para 520. Tá? O excesso de peso será auferido pelo equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal na forma estabelecida pelo CONTRAN. Qual que é a resolução? 258. Importantíssima, né? Ó, equipamento, balança rodoviária. Na balança rodoviária, né? Documento fiscal e a nota fiscal. Então, a nota fiscal da mercadoria. Então, você vai conferir aí a questão da nota fiscal aí da mercadoria, tá? Ok. Ó, será tolerado um percentual sobre os limites de peso do peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo, né? Ó, então é o seguinte, ele está falando aqui, ó, um percentual, resolução 258. Ele fala, ó, peso bruto total, peso por eixo, né? Peso bruto total, 5%. Tem exceções? Tem exceções lá na resolução. 10% aqui por eixo, né? Tá aí para vocês, né? É claro, tudo isso aqui somente quando é balança rodoviária. Na nota fiscal, quando a pesagem é feita pela conferência da nota fiscal, não tem tolerância, né? Ó, tolerância, né? A superfície das vias quando auferido por equipamentos, ó, por equipamento, ó. Esse por equipamento tirou fora o quê? A nota fiscal. Então é só balança rodoviária, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados pela pesagem de veículos serão auferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecida pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Em metro diz isso, né? E agora, professor, vamos lá, ó. Resolução 210, peso e medidas, importante, uma aula de 1h40. Resolução 211, que ele vai dizer da AET, tá? AET aí, depois que você sai dos limites, né? Aí nós temos aqui a 590, que é normalmente para dimensões excedentes aos limites, dimensões excedentes aos limites, né?
que eu chamo de carga indivisível, né? Que eles não se enquadram nem na 210 e nem na 211, né? E aí nós temos inclusive, esse cara aqui do 520, ele traz o quê? As infrações ainda, que vem completar, tudo é um jogo só, né? E a 258 que trata da tolerância, a aferição, metodologia de aferição aí, dos percentuais de tolerância, 5% e 10%, né? Bacana, pago para vocês aí, tá? Pago esses caras aí, que é uma explicação que eu passei para vocês. Então tem que subdividir, tá? Aqui é o código, aqui é só o geral para vocês. Os específicos estão na resolução e o aluno aí vai ter que saber esse cara aí. Artigo 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com a lotação. Vamos lá. Nenhum veículo, né? Nenhum veículo, tá aqui, né? Nenhum veículo, tá? Aí. Nenhum veículo ou a combinação. Vamos fazer a combinação aqui, ó. Ó. Aí, professor. Aí, ó. Ó, né? Esse cara aqui é o veículo. Esse cara aqui é combinação veículo e carga, né? Aí, tá? Aí, combinação de veículo, né? Ó, poderá transitar com lotação, passageiros, né? Ó, lotação de passageiros. Cara, até que passa mais um reboque, né? Vamos fazer direito esse carrinho aqui, né? Aí. Ah, melhorou, né? Ó, passageiros. Ó, com peso bruto total. Ou com peso total bruto, né? Ou peso bruto total combinado, que quer dizer isso, né? Com peso por eixo. Peso por eixo. Olha aí. Né? Superior ou fixado pelo fabricante. Opa! Opa! Então é o seguinte, né? Então vem comigo. Primeira regra de peso. Né? Primeira regra. Ó. Primeira regra. Ó. Primeira regra. Seguir as instruções. Ó. Seguir o manual de fabricação. Manual do fabricante. Então, se ele disse, o fabricante desse conjunto aqui, tá? Se ele disse que esse conjunto aqui, tá? Ele pode ter um peso bruto total combinado de até 40 toneladas. Significa dizer que você tem isso. Por que eu estou colocando isso? Porque esse veículo aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, a distância dele, ó, vamos pôr 19,80, por exemplo, tá? 19,80, tá? 19,80, ele vai passar de 40 toneladas, pode até 47 toneladas, até 51 toneladas, né? Então, primeira coisa é ele seguir o que? O fabricante, tá? O fabricante. Depois, ele vai seguir a 210. Nem ultrapassar a capacidade máxima de tração. Segunda regra, né? Segunda regra, ele vai ter que respeitar o CMT. O que é o CMT? Capacidade máxima de tração. Ou seja, este carrinho aqui tem um motor potente que consegue transportar o quê? Carregar, puxar até 40 toneladas, né? Então ele vai ter que cumprir aí o CMT, tá? Máxima de tração da unidade tratora. Da unidade tratora, que é esse cara aqui, ó, o motor. Então isso aqui é muito importante. Então, além de todas aquelas resoluções, inclusive na resolução eu falo sobre isso, tá? Então vamos lá, seguindo as regras aqui. Então primeiro, você vai ter que seguir o quê? O manual do fabricante. Então, o manual do fabricante, preste atenção, ele vai dizer, ó, quantos passageiros você pode transportar. São 5 pessoas, são 5 pessoas. Tá? Manual. E tudo isso está lá no Renavan, nas características. Quando o fabricante, cara, faz o veículo, já informa. Capacidade máxima, tal, tudo lá. Né? Peso bruto total ou peso por eixo. Está lá. Então, primeira regra, seguir o manual. Segunda regra é
cumprir a capacidade de tração. É muito importante. Então, você não pode colocar aqui, se você tem motor para 40 toneladas, você colocar de carga aqui 50 toneladas. Você vai estar, inclusive, vai ser uma infração gravíssima, né? Essa aí a gente vai estudar lá na 520, como é que a gente vai oferir isso aí. Tá aí para vocês, não pode esse cara aí, tá? E a terceira regra, no caso aqui, não tem espaço, né? A terceira regra, você vai ter que seguir as resoluções. As resoluções, em especial, 210 e 211, tá? Regra geral, 210 e 211, é regra até 30 metros e 91 toneladas. Então, isso aí vai seguir. Então, tá aí, vai ter que seguir as resoluções. Então, essa é muito importante. Não podia ler esse cara simplesmente, tinha que passar esses detalhes para vocês, né? Tem que passar esses detalhes para vocês, né? Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneu extra-largos. Ok, tranquilo, né? O CONTRAN, por quê? Se ele tem um pneu extra-largos, ele pode ser de 14 para 15 metros. O CONTRAN regulamentará o uso de pneus extra-largos para os demais veículos, né? Tem a resolução, aí, salvo engano, 62, que trata sobre os pneus extra-largos, né? Vamos lá. Ó, alteração de 2016. É permitida, tá, a fabricação de veículos de transporte de passageiros até 15 metros de comprimento na configuração chassi 8x2. Né? Ah, professor, e aí, professor? Aí, este aqui é um caso que eu vou ter que aprofundar com vocês. Tá? Eu vou ter que aprofundar esse cara com vocês aqui. Tá certo? Vamos lá. Sem preguiça. Não, aqui dá para fazer. Sem preguiça. Vamos lá. Ó, resolução 210. Então, ele vai dizer pesos, tá, e dimensões. Tá? Quando a gente coloca aqui 15 metros, esse 15 metros aqui, ele está se referindo, tá, a peso ou a dimensão. Esse 15 metros está se referindo a dimensões. Ok? Dimensões. Qual o tipo de dimensões? Do tipo comprimento. Professor, por que você está falando isso? Porque no tipo dimensões, você tem 4 tipos de dimensões. Essa aqui é a terceira ou quarta vez que eu estou falando isso na aula. Primeiro, altura, 4,40. Segundo, largura, 2,60. Terceiro, comprimento, veias normais na resolução 210 até 19,80. E você tem um balanço traseiro até 3,50. Regras gerais. Aí ele diz o seguinte, lá na resolução, tá? Lá na resolução ele fala o seguinte: veículos, tá? Não articulado, ó. Não articulado. O que é um veículo não articulado? Um veículo não articulado, vamos colocar aqui, ó. Ó, é esse cara aqui, tá? Isso aqui é um veículo não articulado, tá? Professor, veículo articulado é aquele que tem, ele está puxando algo. Então, não articulado é isso aqui, tá? É esse cara aqui. Ele fala o seguinte, né? Ele fala no veículo não articulado, regra geral, 14 metros. Bacana. Veículo não articulado, 14 metros. Aí ele está dizendo que o artigo 99, artigo 100, tá? No parágrafo 3º, ele está falando, ó, veículo de transporte de passageiros. Gente, o veículo de transporte de passageiros, tá? Veículo de transporte de passageiros, esse tipo de veículo aqui, ele é o tipo de veículo não articulado. Um veículo não articulado. Professor, e o tal do BRT? O BRT, ele vai ser um veículo articulado, porque ele vai ter né? Ele vai ter um ônibus, né, na frente, e depois ele vai ter outro aclopado, né? Então, o BRT, como é que é o BRT? O BRT, fazendo aqui um desenho aqui simples para vocês aqui, tá? O BRT vai ser assim,
né? Ó. Né? Esse veículo aqui, ele é articulado, tá? Então, o veículo de transporte de passageiro até 15 metros. Então, estamos se referindo a um veículo articulado. Tudo bem. Ok, então a regra geral, tá? A regra geral para os veículos não articulados, ele diz o quê? Ele diz que tem que ter 14 metros, tá? Aí só que ele fala 15 metros. E aí? Aí você vai ter a primeira seção, tá? Então a primeira seção é exatamente essa aqui, tá? Essa aqui é a primeira seção. A primeira seção vai ser, atenção, ó, primeiro, ó, ônibus, rodoviário, obrigatoriamente 8x2. Rodoviário, 8x2. Então, esse ônibus rodoviário, ele poderá ter 15 metros. Em conformidade com o parágrafo 3º. Tá aí. Professor, eu quero que você faça um desenho desse cara aqui, 8x2. Eu faço para vocês, né? O desenho, olha só. Vou colocar aqui do desenho do chassi, né? Ó. Isso aqui é por eixo, ó. 8 pontos, né? 8 pontos de contato com o solo. E 2. 2 o quê? 2 de tração. 8 pneus. E 2 de tração. Aí, é essa a configuração. Prof, tem outra possibilidade de 15 metros? Tem. Olha só. Outra possibilidade é o ônibus coletivo urbano. Tá? Só que esse cara tem que ter o terceiro eixo direcional. Este cara pode também ter 15 metros. Regra geral para veículos não articulados. Comprimento máximo, segundo a resolução 210, 14 metros. O Código de Trânsito trouxe a primeira exceção dos 14 metros, que é o ônibus rodoviário 8x2. Professor, eu já colocava na prova, colocava aqui, ônibus coletivo. O ônibus coletivo 8x2 pode ter 15 metros. Não, está errado. Porque é somente o rodoviário. Quem diz isso está na resolução. Transporte ônibus coletivo urbano, é das cidades, né? Ó, só que ele pode ter 15 metros. Só que esse cara aqui é diferente, tá? Esse cara aqui, ó, vamos cá, ó. Um primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo, né? O que ele está falando aqui, ó? Primeiro eixo, segundo eixo e terceiro. Ele está falando que esse terceiro eixo aqui não é um eixo normal. Ó, ele fala terceiro eixo de apoio, ó, de apoio, tá? Ou seja, não é o primeiro, né? E ele tem que ser direcional. Professor, por que você falou isso? Porque o primeiro eixo, obrigatoriamente, ele tem que ser direcional. Está lá no volante. Virou para a esquerda. O que acontece com o pneu? A esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. É isso. Ele é direcional. Então é o seguinte, vamos lá. O CESP gosta muito disso. Ônibus coletivo urbano, não articulado, 15 metros, mas tem que ter o terceiro eixo de apoio coletivo. Se o cara colocou... Então, esse pneuzito aqui, ó, ele também vai se mover para dar maior estabilidade, maior condições de trafegabilidade, né? Isso aqui, ó, ele faz a curva com menor espaço, cara. Claro, tem que ser o quê? Tem que ser urbano, né? As ruas aí um pouco menores, né? Então, isso aqui, tá? É para explicar o parágrafo 3º na íntegra. 100% para vocês. 100% para vocês aí.
esse dispositivo aqui. Bacana, ó. Então, o terceiro eixo de apoio tem que ser direcional. São as duas únicas regras aí de 15 metros. No total, são 14 metros de comprimento, né? Tá aí, né? Pronto. Tá aí. Rapaz, esse aqui é um assunto que o cara tem que estudar muito, cara. Aí, o cara aí, ó. 1, 2, 3, 4. Mais 4, 8. 8 por 2. O motor tá, não, tá na frente, né? Cadê o motor? O motor tá aqui, ó. Né? O motor tá, não, o motor tá aqui. Ou tá atrás esse aqui? Esse aqui é o motor, o tanque de gasolina. Aqui é o motorista. Não, o motor tá aqui atrás, ó. Então, aqui tá aqui atrás. Então, 2 desses pneus aí, ele vai ter que ser o quê? Tracionado, tração, 4 por 2. Ah, professor, carro, né? Meu carro hoje é 4 por 2. 4 pontos de apoio, 4 pneus com 2 de tração. Já tive 4 por 4, uma maravilha, né? Então tá aí pra galera, o parágrafo 3º. Vamos lá. Artigo 111. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado para transporte de carga indivisível. Aí. Carga indivisível. Daqui você dá para perceber, ó, a altura máxima permitida é 4,40, tá? 4,40. Aqui tem mais de 4,40. A largura 2,60. Aqui tem mais de 2,60. Esse aqui é visual. O comprimento até 30 metros, né? Pela AIT, aqui tem mais de 30 metros. E aí, professor? Aí, este cara aqui, carga indivisível, tá? Ele vai cair lá na resolução, aí, na resolução 520, que ela é específica, porque tem que ser mais de 30 metros, mais de 91 toneladas, é esses casos, né? Ó, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN. Prof, quais são esses limites? Ó, 2, né? Primeiro, a regra geral. Ó, regra geral. Tá? Vamos colocar aqui o basicão. Até 19,80 e peso até algumas situações específicas 57 toneladas, né? Então, regra geral, ele vai cair, claro, repetindo, né? Com certeza é a primeira vez que muitos alunos estão estudando isso, resolução 210. Outra regra que você tem, aqui não precisa de AT, é só colocar combustível no carro e andar. Segundo, né? Segunda regra, né? Segunda regra, AIT, né? Da AIT, que ela vai ser o quê? Ó, comprimento até 30, comprimento, né? Ó, até 30 metros, né? E peso até 91 toneladas, né? E claro, tem também a altura e tal. Esse cara aqui, ele vai ser a 211, tá? E agora, professor? Não se enquadrem. Ó, cadê? Não. Esse não aqui, ele vai ficar sem rodar? Não. Ele vai ter que seguir na 520. Se enquadra os limites e pesos de dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida mediante autorização com circunscrição sobre a via. Quem que é essa circunscrição? O órgão rodoviário federal, estadual ou municipal da via. Autorização, então ele vai ter que ter uma AIT também, só que ela não é essa AIT aqui da 211, ela é uma AIT específica, né? Ela é com prazo certo, todas as AIT é até 1 ano, válida para cada viagem, olha, para cada viagem, aquele butelão que você vai transportar, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Medidas necessárias, batedores, né? Tudo, cara, né? Vai ter todos os batedores, vai todo. Normalmente o DENIT que faz isso, né? O DENIT que faz isso. O DENIT que faz isso, normalmente. A autorização será concedida, tá? Mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data, o horário e o deslocamento inicial. Ok, de onde vai sair aí? Para atender esses caras aí, né? A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos
que o veículo ou a combinação de veículos causar a terceiros, né? Ou seja, com o porte da AIT não significa dizer que você será o que? Você não terá, você tirou a sua responsabilidade. Não. A AIT fala, você só pode circular. Mas você está lá com um butelão desse, você vem quebrar um outro veículo, você causa um dano a um pedestre, você vem machucar alguém, bate no outro carro, e aí? E aí você vai ser responsabilizado, né? Então você tem essa responsabilidade, não exclui a sua responsabilidade, né? Parágrafo terceiro. Aí é específico para os guindastes, né? Aquele grandão, né? Vem comigo. Ó, aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões, poderá ser concedida pela autoridade de circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito com prazo de 6 meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Então tá aí para vocês aí. Isso aqui é para transporte de guindastes, né? Cai em prova? Claro, vem comigo. TRF 1 2017, CESP, cargo de agente. É vedado, é proibido, em quaisquer hipóteses que o veículo utilizado para o transporte de carga indivisível exceda os limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CTB, né? E aí, professor, o cara que fez essa questão sabe muito, cara, né? Ó, é vedado, é proibido em quaisquer hipóteses que o veículo utilizado para o transporte de carga exceda os limites de peso e dimensões. Está errado, gente. Aqui ele colocou, ó, em quaisquer carga indivisível, né? Então, carga indivisível, ele já vai exceder os limites e peso das dimensões da 210 e 211. Ele vai cair na onde? Ele vai cair na 520, né? E nós temos aí, claro, situações bem específicas e cargas gigantescas, né? Turbinas, geradores, trens, né? Aquelas hélices de geração eólica de energia, né? São gigantes elas, principalmente comprimento e peso. E altura também, né? Então essa questão está errada. Artigo 102. Parte final da nossa aula, né? Grande aula, espetacular aula, né? O último artigo da aula. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento de carga sobre a via, né? Então ele tem que estar equipado. Um dos equipamentos obrigatórios aqui do veículo de carga é a lona, né, de proteção, tá? Tanto urbanos quanto rural, né? O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas que trata este artigo, de acordo com a sua natureza, né? Então tá aí para vocês a primeira parte de veículos, pago artigo por artigo para vocês. Chama a atenção para vocês que isso não é suficiente. Infelizmente você vai ter que investir um pouco mais do seu tempo, tá? Pelo menos você assistir as primeiras partes das aulas lá, o começo, primeiros 30 minutos de cada aula daquela que eu passei, que é importante demais para você ter essa noção e esse entendimento como é que funciona o trânsito. Bacana? Vem comigo, grande encerramento de hoje, né? A vida é um constante recomeço. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada, né? Lindo, né? A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado. Siga adiante, siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada, né? O mundo dá voltas, exatamente isso. Então, aquela pedra que está te atrapalhando, não deixe por derrotado, vai em frente, você vai superar, e aquela dificuldade vai se transformar num enfeite na sua caminhada. Lindo demais isso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.